Tá vendo esse braço aqui, ó? Tá vendo? Hoje é aula de culinária. Nós vamos ensinar como é que esse braço vai virar essa linguiça aqui. Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo de culinária do Fatos Histéricos. Você tá linguiçado, mano? O que é isso aqui, hein? Como é que o cara faz um braço virar uma linguiça, cara? Olha, cara, tudo faz parte de uma grande lenda urbana que tem aqui na cidade. É a lenda mais conhecida aqui da nossa capital, Porto Alegre. Mas né? é lenda ou é história mesmo? Uma parte é história, né? Outra parte é lenda. Tá? Vamos averiguar os fatos. Imagens com o comandante Hamilton. Imagens com o comandante Hamilton. Entrou pra história como os crimes da Rua do Arvoredo, atual Fernando Machado, né? Rua que fica no centro da cidade, uma das primeiras ruas da cidade, aliás, né? Aqui de Porto Alegre, Aqui de- capital do Rio Grande. O crime aconteceu no século XIX, na segunda metade do século XIX, foi dia 18 de abril de 1864, ou seja, faz tempo. Envolve, primeiramente, a figura mais importante é um inspetor de Santa Catarina, um inspetor de polícia chamado José Ramos, tá? Que veio morar aqui em Porto Alegre nessa época, né? E alugou uma casa na Rua do Arvoredo. Nessa casa funcionava um açougue que era de um tal de Carlos Klausner, né? Que também diriam que virou ajudante ali nos crimes. Na época, nos fundos da catedral, ainda em pé nos dias de hoje, existia o cemitério da cidade. O fato era que, como o solo não possuía calçamento, a chuva causava forte erosão. Assim, não era uma visão rara a de ossos humanos pela Rua do Arvoredo. O José Ramos, ele participava da elite aqui da cidade, ia no recém-inaugurado Teatro São Pedro e etc, né? E numa dessas andanças se apaixonou por uma mulher de origem húngara, né? Uma tal de Catarina Paulsen. Paulsen, né? Que veio meio que fugida lá da Hungria, etc, né? Que já tem uma história meio macabra a história dela, né? Os russos pegaram a família dela, mataram todo mundo na frente dela, estupraram ela, e ela casou com o marido, e para fugir da Rússia, né, da época, do Império Russo, vieram aqui pro Rio Grande do Sul, e o marido morreu na viagem, se suicidou-se na viagem. Enlouquece. Nem sabia pra onde estava vindo, né? Chegou aqui na loucura e tinha que se defender de alguma forma. Bom, achou o José Ramos e os dois casaram e viviam bem ali na casa do Arvoredo. Durante o julgamento por esses crimes, tomada de um remorso, o que essa mulher fez? Começou a dizer que 6 outros haviam sido mortos ali. Os mortos tinham sido transformados em linguiça. Só que eles precisavam de dinheiro, né, para manter essa vida, esse padrão, né? E o que eles diziam que eles faziam? Eles resolveram se apropriar de fortunas das pessoas da maneira mais simples possível, eliminando essas pessoas, né? E depois roubando tudo que elas têm. Então era o acordo dos três, a princípio, tá? O Carlos Klausner, que nome difícil de falar. O Carlos, o José Ramos e a Catarina. Qual era o plano? A Catarina atraía os caras pela beleza que ela tinha, era uma mulher realmente bela, né? Até o açougue. Num açougue eles pegavam, matavam as figuras. Daí o Carlos, que era o açougueiro, né? E o José Ramos desossavam e faziam as famosas linguiças, que eram vendidas no mercado aqui de Porto Alegre, né? Pra elite, era assim, um produto diferenciado. E segue a lenda dizendo que eram realmente assim produtos muito bons, né? Será O que é pessoal bom? adorava, Será né? que é gostoso? Olha, o pessoal lá dos Andes, lá que caiu no avião de O pessoal aprova. do Walking Dead O também. pessoal aprova, né? Aos poucos, as pessoas foram se dando de conta que algumas figuras importantes da cidade foram desaparecendo, né? Até que um dono de uma taverna chamado Januário Barbosa foi no açougue e acabou desaparecendo. E ele levou junto um ajudante dele, um caixeiro, um guri de 14 anos, que tinha um cachorrinho também, que acabou desaparecendo. E disse que o cachorro ficava latindo o dia inteiro na frente Cala a do boca, açougue. senão vai virar linguiça. E foi o que aconteceu. Pegaram o cachorro e mataram o cachorro. Então aconteceu que a polícia começou a investigar e chegou no açougue, né? E um dia, no dia 18 de abril, eles entraram na... Teve uma churrascada. Eles entraram na casa e
deram uma jirica geral e descobriram os corpos de várias pessoas, tá? Os corpos tudo já em estado de putrefação, alguns dentro da casa e outros no pátio, né? E descobriram o guri, descobriram o cachorro, abriram nele, descobriram todo. Ai, credo! Ai. Eles acabaram sendo presos. E aí que tá a questão de história e lenda, né? Qual é a lenda e qual é a história? A história é que realmente eles assassinaram as pessoas, tá? E a lenda é a linguiça? A lenda é a linguiça. Não se sabe se que fizeram a linguiça. Porque os documentos que tem, né, desse caso, né, que a polícia lá do processo, que a polícia fez, estão tudo faltando página, ou tá mal escrito, num português arcaico, etc. É um dedo aqui. Então não se sabe. Mas o que aconteceu com eles, né? O José Ramos teve prisão perpétua, né? E acabou morrendo. A Catarina, essa foi para um hospício. Ah, inclusive, o melhor da lenda eu não falei, né? O melhor da história eu não falei, na real. O Carlos, o açougueiro Carlos, quando a polícia começou a rondar, o cara começou a temer e disse que queria vazar. O que aconteceu? O José Ramos matou ele também. O próprio açougueiro virou linguiça também. Porto Alegre Horror Show. Exatamente. Então, né? assim, ó, que Jason, que massacre da Serra Elétrica. Porto Alegre já estava inovando há muito tempo, muito à frente do seu tempo, com seus próprios filmes de terror acontecendo nas ruas da cidade. Tanto que já tem filme sobre isso, né? É já tem livros, etc. Vá atrás para dar uma olhada. Boa dica. Gostou, então? Então, meu filho, vai lá e dá uma curtida lá na fanpage do Fatos Histéricos. Tamo todo mundo junto. E nos convide pro próximo churrasco também. Olha salchipão. Churipã. Churipã.